Você pode participar do nosso programa pedindo, sugerindo ou também querendo tirar dúvidas sobre a osteopatia, que é uma especialidade da fisioterapia que tem sido bastante indicado ultimamente exatamente para a resolução de quadros de dor e outras diversas lesões. Aqui no estúdio agora nós estamos recebendo a fisioterapeuta Fabiana Teles Rodrigues. Ela é especialista em formação completa em osteopatia e vai falar com a gente sobre o assunto. E ela faz parte da equipe multidisciplinar lá da Clínica Bem Viver. Aqui eu dou um bom dia. Olá, bom dia, agradecendo Carla. aí pela participação no programa. Vamos falar um pouquinho para o pessoal de casa entender o que é a osteopatia. Bem, Carla, a osteopatia ela é uma especialidade da fisioterapia, é uma especialidade para tratamento e principalmente para diagnóstico de diversas lesões, sendo que ela conta com as abordagens, as técnicas manuais. Então, é uma especialidade da fisioterapia com terapia manual. Entendi. É uma especialidade que não é nova, é bem antiga. Né? Foi criada por um médico americano, né? Nos anos de 1800, no final de anos de 1800, exatamente porque ele via a necessidade, ele via que tinha algumas restrições dentro da medicina praticada na época que não tinham os resultados esperados. Então, ele via que tinha alguns bloqueios nos pacientes, bloqueios, algumas hipomobilidades, restrições nos tecidos, no tecido musculoesquelético, músculos, articulações e esqueleto. Então, ele começou esse raciocínio até que a osteopatia veio passando por evoluções e hoje nós temos a osteopatia craniana, a osteopatia crânio-visceral, além que trata do sistema musculoesquelético. Qual o perfil de pacientes por exemplo, idade e tipos de lesão que podem receber esse tipo de tratamento? Você falou aí, por exemplo, da osteopatia na cabeça, no crânio, né? Sim, sim. Bom, em relação à idade, para ter indicação desse tipo de tratamento, especialidade osteopatia, nós podemos estar resolvendo, auxiliando a recuperação de saúde, tanto de crianças, de recém-nascidos, até passando pelo adulto, jovem, até o idoso. Na verdade, tanto a idade como o tipo de lesões, o que vai definir são as alterações, disfunções que são encontradas. Né? Porque nós trabalhamos em cima da restrição do movimento, a hipomobilidade. Então, nós procuramos no organismo da pessoa, seja na víscera, no músculo, no ligamento, o que está limitado, não necessariamente o local que é de queixa, que está causando a dor. Então, é um trabalho realmente de investigação. Então, a gente pode estar recebendo a busca, indicação de um paciente, desde um recém-nascido com o refluxo gastroesofágico, que não está tendo uma boa resposta medicamentosa. Então, nós podemos estar junto com a gastropediatra, auxiliando e potencializando a resposta. Passa por pacientes com cefaleia e até pacientes por busca com dor lombar, que na verdade hoje aqui no Piauí ainda é o foco de uma maior procura. A dor lombar, com certeza. A dor lombar, né? isso. Mas que a osteopatia é bem abrangente, por quê? Porque vai estar analisando todos esses tecidos. Então, a gente não trata a doença, mas sim as restrições. É um trabalho realmente de investigação. Agora sim, para se obter o resultado necessário para que você saia do quadro de dor, são necessários em média quantas sessões? Bem, ou assim, depende muito, de como o paciente vai evoluindo? Depende do problema encontrado na admissão, porque nós fazemos uma investigação, uma consulta bem minuciosa para encontrar onde está o problema, onde está a lesão, porque com essa abrangência da osteopatia, nós temos a oportunidade, nós temos como estar fazendo a investigação com o escaneamento no corpo todo e vamos estar encontrando exatamente a causa. Então, nós vamos estar tratando a causa do problema e não o sintoma. Encontrado o sintoma é que nós vamos estar fazendo essa programação, esse prognóstico do paciente, que eu posso ter uma recuperação rápida de 2 atendimentos numa lesão aguda. Por exemplo, situações de que o paciente foi pegar uma bolsa no banco de trás do carro, travou. Isso acontece muito, né? Então, isso é uma alteração dos ligamentos, dos músculos que, por um movimento brusco não controlado, ele ficou com sintomas. Se ele procurar rapidamente, né, não deixar vir as compensações, eu tenho como
devolver essa mobilidade mais rapidamente. Então, eu consigo com 1, 2 atendimentos. Já em caso de dores crônicas, dependendo se eu vou ter compensações sistema visceral, até mesmo somatoemocionais, eu vou precisar de um pouquinho mais de atendimentos, mas relativamente a outras terapias, dentro da própria fisioterapia, a resposta é muito mais rápida e efetiva. Por quê? Porque eu não vou no sintoma. Então, não é lá onde está doendo naquele momento necessariamente. Entendi. Eu vou lá na raiz até chegar no sintoma. Chegar no sintoma, né? Exato. Por exemplo, você falou aí de outras terapias também. Eu faço pilates e eu adoro. E aí eu sei que lá na Clínica Bem Viver também tem pilates. Isso. A osteopatia e o pilates, por exemplo, eles andam juntos? Eles são complementares ao tratamento? Eles podem caminhar juntos? Sim, podem caminhar juntos. Até porque na osteopatia, o osteopata devolve mobilidade. Depois de devolvido, principalmente quando se trata de problemas crônicos, o paciente precisa manter. Manter por quê? A maioria desses problemas, grande parte, vem de fraqueza muscular. Então, eu preciso desse aliado, eu preciso de um paciente obediente e eu preciso de um bom profissional acompanhando, que é exatamente o Pilates clínico que nós temos lá, para estar dando essa continuidade do tratamento. Então, eu reorganizo os sistemas, reorganizo as estruturas que estão, popularmente falando, mal posicionadas, eu coloco as peças no lugar e no Pilates, esse paciente vai fazer o trabalho de manutenção, para que ele possa voltar a ter uma vida saudável. O tratamento dói? Não, o tratamento não dói. Algumas técnicas podem estar causando algum desconforto porque é toque. Então, eu vou estar tocando em algumas regiões que vão estar dolorosas. Então, algumas técnicas, principalmente quando se está tratando as fáscias, que é um tecido que fica abaixo da nossa pele, ela é dolorosa. Então, o paciente, dependendo do nível de tolerância de dor, nós vamos estar abordando, aprofundando mais rápido ou não no tratamento. Vamos pegar a estrutura para a gente mostrar para o pessoal que está em casa. Inclusive, eu queria aproveitar que tem telespectador perguntando se a osteopatia serve para quem tem hérnia de disco. Com certeza. Serve sim. Inclusive, a hérnia de disco, na verdade, como eu falei, nós não vamos tratar necessariamente a hérnia, mas um paciente que desenvolve uma hérnia de disco, como até está Tem pessoas que desenvolvem uma hérnia depois de uma cirurgia, né? Pode se desenvolver após cirurgias, é comum ou não? Não necessariamente, não diretamente, por ter sido Ele já devia ter uma inflamação e por causa da cirurgia só atenuou mais o problema. Exatamente. Então, vai depender de que tipo de cirurgia, né, se trata, né? Mas muitos pacientes dizem, eu fiz a cirurgia, inclusive de correção de hérnia de disco, passou-se 2, 3 anos, voltou. Na verdade, não é que voltou. Por quê? Com a causa, muitas vezes não foi tratado. O paciente que não fez um pré-operatório adequado, se é que era indicada a cirurgia. Não continuou tratando. Porque se eu tenho uma hérnia de disco aqui, como está bem ilustrado nessa peça anatômica, esse modelo anatômico, a nossa coluna é formada por corpos vertebrais. E entre cada um deles, cada espaço entre vértebras, eu tenho um disco. Esse disco é o nosso amortecedor. Aqui, esse forame, mais posteriormente, onde vão sair os nervos. Então, o nosso movimento, o nosso corpo é movimento. A fisioterapia prima pelo movimento. Então, todo movimento que eu faço, as vértebras, os nervos, os discos, os ligamentos, os músculos, tudo tem que estar livre porque eles se movem. A partir do momento que eu tenho alguma restrição, por algum motivo, até aquele que fui apanhar um jarro pesado no chão, travei. Passei um período tomando, muitas vezes até se automedicam, né? A dor passou e não tratam. O que aconteceu? Quando ele foi se abaixar, ele diminuiu esse espaço. Então, com o alívio do sintoma, ele volta a caminhar ereto. Só que essa restrição continua. E isso ele fica... Com o passar do tempo... Ou seja, ele está construindo uma lesão. Com essa construção, o que acontece? Pode estar vindo a hérnia por conta de impacto, por outros problemas, mas o que a gente vai estar olhando? Normalmente, o que eu iria ver? Eu tenho hérnia de disco, está sentindo dor por quê? Porque comprimiu esse nervo que passa aqui, a dor está vindo para a perna, que é a dor ciática, mas o osteopata já vai perguntar, por que você desenvolveu essa hérnia?
Na verdade, a nossa abordagem é essa. Por que desenvolveu? E aí sim, nós vamos estar examinando os músculos, as vísceras, porque nós temos um músculo muito importante, que é o psoas, que passa nessa região da frente e ele pode estar fazendo, contribuindo, ele pode estar em encurtamento e contribuindo para alteração de posição de pelve e está fazendo com que essa pessoa esteja construindo essa compressão. Juntamente, e com essa alteração de psoas, eu vou ter alteração em costelas, vai estar envolvendo a pessoa que passa muito tempo sentado, começa a comprimir abdômen, fígado. Nós temos ligamentos no fígado que vão estar ligados diretamente ao diafragma, o músculo da respiração. E na sequência, se eu tenho uma respiração mais curta, ela não é completa, não é livre, o que é que eu passo a fazer? Sobrecarregar meus músculos escalenos. Verdade. E daí eu já vou, entende? Então, nós temos uma cadeia de lesões que podem ser ascendentes, que eu vou estar tendo um paciente que me reclama de dor de cabeça, de dor na cervical, mas o problema está lá embaixo. Lá embaixo. E ele muitas vezes não sabe exatamente por conta disso. Olha, tá chovendo de mensagens aqui, eu digo assim, chovendo, porque tem um monte de mensagens, viu, doutora Fabiana, aqui para você. Pessoal perguntando teu telefone, aproveito para convidar o pessoal para dar uma passadinha lá na Clínica Bem Viver. Lá a gente tem uma equipe multidisciplinar, são vários especialistas, são várias áreas, né? Muitas áreas. Nós temos uma equipe muito boa, uma equipe completa, exatamente para que o paciente seja bem acolhido, para que ele consiga, dentro da mesma equipe, ser bem amparado. Então, nós damos a assistência porque o indivíduo é um inclusive, é um dos principais, dos princípios mais importantes da osteopatia, o corpo como unidade. Então, nós temos, a osteopatia encara o indivíduo como um todo. Então, eu tenho que saber como está o sono dele, eu tenho que saber como está a alimentação, se ele dorme bem, a posição que ele dorme, como é o dia a dia de trabalho dele, se ele passa mais tempo sentado, mais tempo em pé. Então, a investigação começa na entrevista. E daquela entrevista, estou colhendo como é a rotina desse paciente. E eu já tenho como estar agregando, pois você precisa de um nutricionista, pois você precisa de um geriatra, você precisa de um cardiologista. Serve para quem tem escoliose, por exemplo? Sim, porque a escoliose, ela é principalmente quando se tem um adulto, ela já é estruturada. Entendi. Então, associada aos outros atendimentos que possam precisar, como o RPG, o Pilates, a osteopatia entra para melhorar a mobilidade da curvatura escoliótica, porque uma pessoa com escoliose, ela tende a ficar assim, ela fica dessa forma, certo? Algumas compensam na região torácica, com a lombar, outras não, por isso vem a escoliose com angulação maior. Então, nós fazemos o trabalho de melhoria, de harmonia, então nós não vamos resolver tirar a escoliose. Mas vai resolver. O que a gente resolve? A gente devolve a mobilidade entre as estruturas e ele vai manter no fortalecimento para que ele fique livre das crises. Entendi. Então, maravilha. Então, fica aí a dica para você que está assistindo o nosso programa. A Clínica Bem Viver é uma clínica completa. Na área da fisioterapia, a gente tem aí a Fabiana, também tem vários outros especialistas. Sim. Você pode estar unindo a osteopatia ou pilates. O fato é que a gente quer que você não tenha dor, tá? E claro que lá na Clínica Bem Viver você tem outros especialistas também. E a gente está sempre trazendo especialidades diferentes para falar aqui para vocês, porque a gente sabe que a gente quer que você cuide da sua saúde. Por falar em saúde, hoje à noite é dia de programa Canal Saúde a partir das 10h20 da noite, porque é dia de quinta, é dia de falar de saúde. Obrigada, viu, Fabiana? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais para a população, para que a gente possa estar prevenindo e se cuidando. Ninguém precisa conviver com dor. Prevenir é sempre a melhor solução. Clínica Bem Viver, eu volto já.